Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Raul Santos e seja bem-vindo ao canal Dá o Papo Podcast. Mais uma vez estou aqui na minha sala para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus propôs no nosso coração aqui nesse canal. Peço desculpa, fiquei aí fora aí umas 4 semanas, 3 semanas. Tem sido tempos difíceis, mas Deus tem nos ajudado. A gente está na correria, trabalho, e faz isso, faz aquilo, e aí quando vai lembrar, tem um vídeo para gravar e eu não consigo, e aí não vem uma palavra boa para compartilhar, então aí eu não gravo. E aí, mas quando Deus nos inspira a gravar, estamos aqui mais uma vez. Então eu te peço, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Se você já faz parte dessa galera aí Dá o Papo Podcast, curte, comenta, compartilha para que mais pessoas possam vivenciar ou saber que existe um canal. Estamos aí com 323 inscritos e paramos nesses números e é lógico que a gente não vive pelos números, a gente vive pelas pessoas que recebem a palavra. Eu tenho aprendido isso no meu ministério de uma forma geral, mas é legal que mais pessoas possam conhecer o canal Dá o Papo Podcast. Então, eu sou o Raul Santos e seja bem-vindo ao canal Dá o Papo Podcast. Hoje eu queria compartilhar algo, eu acho que vai ser rápido. Eu acho que a gente não vai exceder muito, não. Normalmente, quando o pregador fala isso, né? Antigamente, hoje já é tudo cronometrado, tem um reloginho na parede, tem o tempo certinho da mensagem, mas antigamente, quando não era moda ser crente, antigamente, quem é da velha geração sabe o que eu tô falando, quando o pastor ou o pregador falava assim, hoje eu vou ser rápido, cara, era coisa de 40, 50, 1 hora de palavra, e palavra boa, palavras interessantes, palavras que traziam vidas, e isso é bom. Hoje, na correria, a gente quer a coisa mais rápida, mais ali fast food, né? Mais miojo. Chega e pronto, e já tá pronto, já tá comendo, e já tá saindo, já tá correndo, e às vezes a gente vive assim com a palavra de Deus, e às vezes essa correria nossa, a correria da nossa vida, ela nos leva a pensar que Deus nos abandonou, ou que nós não temos valor, ou que não existe, como o pastor estava pregando ontem, que eu não consiga viver o sobrenatural de Deus, em que eu confio quando um médico fala, não, o médico tal fala, não, eu vou fazer, pode deixar comigo. Ou que o gerente do banco vai falar, não, o empréstimo que você precisa, eu vou fazer. Vou fazer e depois você paga. Ou aquele nosso amigo que vai nos socorrer. Então a gente acredita, mas deixa de acreditar quando Deus fala que tudo é possível ao que crê. Ou quando Deus fala assim, ó, que nada está fora do controle dele. Tudo está sob o controle de Deus. Então, às vezes a nossa correria, a gente realmente esquece de viver o sobrenatural de Deus. O pastor até lembrou ontem, pastor Janir, meu pastor aqui da Comunidade Cristã da Promessa, na cidade de Paulínia. Se você não tem uma comunidade que você faça parte e você mora aqui na cidade de Paulínia, seja bem-vindo, cara. Nossa igreja fica ali na Avenida Duque de Caxias, 708, no João Aranha. Então você é nosso convidado especial. Então o pastor Joanir, ele ontem mesmo estava falando que o cara precisava ir de uma cidade para outra. Deus transladava o cara. Morreu. Jesus ia lá e ressuscitava. Então existe um poder sobrenatural de Deus que chama a existência. Em Romanos, Paulo diz isso, que é um Deus que chama as existências, as coisas que não são, como se elas já existissem. Ou seja, esse Deus, ele é tão poderoso para fazer existir coisas que nunca existiu. Coisas que para nós é impossível. Então nós temos a tendência de acreditar que quando alguém especialista naquilo nos dá uma palavra, parece que traz um alívio, né? Não, fulano de tal falou e realmente vai acontecer.
Só que nem sempre é assim. Às vezes o especialista vai falar pra gente assim, ó, não tem como. Às vezes o advogado vai falar, ó, essa causa já era, acabou. Às vezes o médico vai dizer pra você, ó, é isso. É esse tempo de vida e acabou. Chama os familiares e se é católico, chama o padre para dar a extrema unção. Você é cristão, você chama o pastor para confortar o coração. E às vezes a palavra que vem para nós, ela é exatamente essa. Acabou. Ó, eu vou até aqui. Ó, Raul, não tem jeito, não dá para dar o empréstimo para você suprir as suas contas, não tem como. Às vezes a palavra do especialista é essa. E como que fica a minha reação quando eu recebo essa palavra? Como que fica a minha reação quando eu recebo algo que é, cara, que é contra aquilo que eu estou esperando receber, sabe? Como é que eu fico? Como lidar com isso, né? E aí eu meditando na palavra de Deus, buscando algo da palavra de Deus, talvez essa mensagem você já tenha escutado ela várias vezes, e você que já é crente cascudo, né? Crente antigo, eu tô saudosista hoje, né? Você que é crente antigão, você já ouviu essa palavra, mas eu queria dizer novamente para você que não ouviu, saiba que esse Deus, ele, como eu tenho dito já, acho que uns 3 vídeos, cara, que Deus cuida de nós. Existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que permitiu que o seu filho, o seu único filho, se entregasse por amor. Hoje a gente está vivendo algo aí no Rio de Janeiro, né? E até ontem eu estava comentando também que é triste ver cristãos felizes com a morte. É lógico que a gente entende que muitos que estão ali eles tiveram uma oportunidade de viver uma vida diferente, eles tiveram uma oportunidade de sair, alguns não tiveram realmente. E quem vive na comunidade sabe o que eu estou falando, quem já viveu numa favela sabe. Alguns não têm, eles não têm perspectiva, o único acesso que eles têm é ao crime e tal, e morreram vidas, morreram pessoas por quem o nosso Jesus morreu também. Porque o Jesus diz que morreu por todos, mas nem todos os quiseram. Tudo bem, mas não existe uma alegria em Deus quando essas pessoas morrem e elas não têm um encontro, elas não vão para o céu. Imaginar ali que daqueles 60, são 60 corpos que estão ali, mas são almas, são vidas, e não há alegria em nós quando nós nos deparamos com algo assim, triste. Triste, eu queria me solidarizar com as famílias que perderam e que sirva de alerta também para aqueles que estão pensando em ingressar nessa caminhada. Eu costumava ouvir bastante isso lá em São Paulo, que o crime tem duas saídas, ou ele é a prisão ou ele é o caixão. Então, isso fica para nós. Então, e o pecado, trazendo para nós, o pecado também ele tem algumas coisas que vão levar ou à prisão, a nosso aprisionamento, aquilo, ou ao caixão, que é a nossa morte, ou nos levar a arrepender, que é estar com Deus. Mas eu vou dizer para você o texto que eu queria falar. Que às vezes a gente esquece que existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que pensa em nós. Existe um Deus que quer estar conosco, quer nos ajudar. Ele está ouvindo, ainda que o especialista diga para você assim, ó, e tudo acabou, não tem como. Ó, Raul, é até aqui só. A minha faculdade vai até esse local. Eu aprendi na escola até aqui, daqui para lá eu não consigo fazer. Não dá mais, acabou, decretou. O advogado decretou, o juiz bateu o martelo e falou, ó, acabou, a causa acabou. Mas existe um Deus que fala assim, ó, em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, o Senhor diz assim, ó,
Eu é que sei, eu, o Senhor, dizendo para você, nessa hora, dizendo para você agora, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que o Senhor deseja e que nós desejamos um fim bom, todo mundo quer um fim bom. Então o Senhor diz assim, eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamento de bom, de paz e não de mal. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Aí aqui Deus falou comigo grandemente. Cara, para que eu usufrua desses pensamentos bons que Deus tem sobre mim, eu preciso invocar a Deus, eu preciso clamar a Deus, eu preciso orar a Deus e Ele vai passar a ouvir o que eu estou falando. E ele diz assim no versículo 13: buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. Então, o que Deus espera é que, claro que eu posso correr para o médico, claro que eu posso correr para o advogado, claro que eu posso correr para o banco, claro que eu posso lutar com as minhas forças naturais, aquilo que eu tenho de acesso à minha vida, é claro que eu posso fazer. Mas o Senhor tem falado assim, ó, ainda que tudo isso falte, ainda que a negativa das coisas que você tem na mão seja, não vai dar, ainda que a resposta que as pessoas te derem seja negativa, o Senhor diz assim, eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. E aí ele diz, buscar-me-ei e me achareis, e quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes a coisa não está acontecendo na nossa vida. Às vezes o milagre não está acontecendo porque nós não temos buscado a Deus de todo o nosso coração. O nosso coração está em outra coisa. O nosso coração já está na bênção que eu vou receber e o que eu vou fazer com ela. E aí Deus, sabendo de todas as coisas, ele fala, cara, ainda não está no tempo do Raul receber, porque ele vai pirar, ele vai viajar, ele vai sair do propósito que eu tenho para ele, o pensamento de paz, pensamento bom e não de mal e não ruim. Então, às vezes eu me deparo com isso, quanto do meu coração eu tenho devotado a Deus, eu tenho entregado a Deus para que ele me ouça, para que ele atente ao meu clamor, porque ele diz assim: buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o segredo está em buscar a Deus de todo o nosso coração. O segredo está a buscar em Deus de todo o nosso coração. Não tem como ser pela metade. Deus não quer ninguém pela metade. Nós não vamos nos entregar pela metade. Deus nos quer por inteiro. E ele diz assim, ó, que mais para frente Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então, aonde está o seu tesouro? Você que está ouvindo agora nesse momento, onde está o seu tesouro? Qual é o seu maior tesouro? O seu tesouro está em Deus? O seu tesouro está em megas eventos? O seu tesouro está no seu ministério, o seu tesouro está na sua família, o seu tesouro está no carro que você comprou, o seu tesouro está no seu trabalho, a fonte do seu sustento, o seu tesouro está onde? Quando nós precisamos tirar o nosso coração desse tesouro e entregar o nosso coração para Deus, buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aí sim Deus vai ouvir a nossa oração, Deus vai ouvir o nosso clamor, Deus vai ouvir a nossa petição, Deus vai estar de acordo e vai poder entregar para nós, ó, é isso, Raul, que eu penso sobre você, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Então, o segredo está em buscar a Deus de todo o nosso coração, não tem como fugir disso. O nosso segredo é buscar em Deus de todo o nosso coração. Então, finalizando, ainda que as coisas do mundo dizem que nós não temos mais solução, que não tem mais solução para aquilo, ainda que o médico fale, ó, morreu, ainda que o advogado diga, perdeu,
ainda que, sei lá, as coisas do mundo digam que não tem como mais, ainda que tudo isso aconteça, existe um Deus que fala: eu é que sei o plano, o pensamento que tenho sobre vocês, pensamentos bons e não ruins, pensamentos de paz, de alegria. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Amém? E amém. Cara, que bom poder gravar novamente mais uma mensagem para vocês. Então, se você chegou até esse momento no vídeo, cara, curte, compartilha, se inscreva no canal, faça a sua parte junto comigo para que esse canal venha a crescer. Compartilha com alguém aí, manda mensagem, manda no WhatsApp, manda no Instagram para alguém, fala, ó, vê essa mensagem desse rapaz aqui, eu acho que é bom, acho que é legal. E aí você vai me ajudar muito, não custa nada para você e vai me ajudar muito. E na descrição do vídeo tem um link da vaquinha. O que é a vaquinha? A gente está precisando comprar uma bateria eletrônica para a nossa comunidade e não tem sido fácil, a gente está vivendo assim mesmo. Então, se você puder nos ajudar nesse link da vaquinha, com qualquer valor que você puder nos ajudar, será muito bem-vindo, e que Deus possa te retribuir mais e mais, tá bom? Então, é isso aí, fica com Deus, até a próxima. Eu sou o Raul Santos e esse é o canal Dá o Papo e você é muito bem-vindo aqui. Maratona os nossos vídeos aí para trás e vamos nessa, que Deus tem muita coisa para fazer e é isso aí. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição, pode me procurar aí no Instagram, no TikTok tô lá também, e WhatsApp, algumas pessoas têm meu WhatsApp aí, pode mandar também, e é isso aí, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Valeu, galera, até a próxima, no nome de Jesus.